Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Você sabe o que é politicon? Esse termo vem lá de Aristóteles. Politicon, ele dizia que o homem é um animal político e a gente vai ver por quê. O que é a política? Política vem de polis, cidade. Então, a política tem a ver com os interesses dos cidadãos, daqueles que moram na pole, na cidade. E vem de políticos, do latim, politikos, politike, do grego. Você também pode ser apolítico. E a política agora tem um termo que é politicamente correto. Mas será que é correto ser politicamente correto? Ou tem coisas incorretas nesta postura? Política é diferente de politicagem. Então, por que eu estou trazendo esses termos para vocês? Porque muitas pessoas, quando eu vou apresentar o estudo natal, né? Natal não, dos trânsitos ou do eclipse, qualquer mapa que eu estiver apresentando, quando eu vou comentar algo ligado à política, as pessoas só faltam me mandar calar a boca. E é impressionante isso. Por quê? Porque a astrologia é uma disciplina que engloba vários saberes. Para você ser um bom astrólogo, você precisa ter conhecimento de história, geografia, política, noções da anatomia física, da saúde, da psicologia, da filosofia, da economia. E nós vamos ver por quê. Então vejam, lá na Grécia tinha a Ágora. Ágora era um lugar onde os cidadãos se reuniam para conversar sobre os interesses da cidade. Aqui está uma cena do filme Hipátia. Se vocês não assistiram, é muito interessante para vocês verem como a política era vivenciada naquela época e como ela tem os mesmos problemas que hoje, inclusive as traições, os jogos de poderes, né? E os interesses da minoria em desfavorecimento da maioria. Pois então, aqui tem uma anedota, digamos assim, né? Que diz assim: eu disse ao meu sobrinho, você se casaria com a garota que eu escolher? Ele disse, não, mas ela é a filha de Bill Gates. Ah, neste caso, claro que sim. Aí ele ligou para o Bill Gates. Quero casar sua filha com meu sobrinho. Ele falou, não, mas ele é diretor do Banco Mundial. Ah, então neste caso, sim. Liguei para o presidente do Banco Mundial. Quero que você nomeie meu sobrinho como diretor do banco. Claro que não, mas ele é genro do Bill Gates. Ah, sim, ele começa na próxima semana. É exatamente assim que funciona a política, infelizmente, né? É um jogo de interesses, né? De aparências e de status. Essa carta é do jogo Illuminati, de 95. Ela diz: eu menti. Né? E será que a política tem que ser mentirosa? Então, vamos ver como que as coisas vêm ocorrendo no nosso país de tempos em tempos. Da era do televisor a válvula até agora aos óculos de realidade aumentada. Então, eu sou de uma geração que pegou muitos movimentos no país. Governos militares, de direita, de esquerda, diretas já, impeachments. Então, muitas vezes, quando eu dou a minha opinião, não é para elogiar ou denegrir alguma personalidade, e muito menos para enaltecer um partido ou outro, e nem ficar agarrada à esquerda ou à direita. Não. A proposta aqui do canal é colocar os fatos que estão acontecendo no nosso país com relação
aos trânsitos planetários, aos eclipses, né? Toda a configuração do céu. Então vejam, eu nasci em 61. Então eu peguei todo esse movimento dos anos de chumbo, onde vivíamos num regime militar. E na época o presidente era o general Médici. E estava ocorrendo no mundo o movimento hippie, a contracultura. Aqui no Brasil não era diferente. Olha aqui a Leila Diniz, de quem eu sou fã até hoje. Grande mulher brasileira. Depois, nos anos 65, 68, veio a Jovem Guarda, que também foi um movimento, sabe? 68, 70 veio a Tropicália, com todos esses artistas aqui maravilhosos que um dia lutaram pela liberdade de expressão, contra o totalitarismo. Mas parece que hoje as coisas mudaram bastante. Então, em 74, Geisel, um general, ele foi eleito indiretamente, mas foi ele que trouxe a abertura política para o Brasil, com o fim do tão temido e tenebroso AI-5. Depois, nos anos 80, diretas já, ninguém aguentava mais viver sob um regime militar e uma ditadura. E aí, o Tancredo, ele foi eleito em 85, mas ele faleceu e não assumiu. E o Sarney, que era vice, e nós vamos ver quantos vices assumiram, né, aqui no Brasil, o Sarney, ele assumiu depois de 21 anos de ditadura militar. Em 89 foi a primeira eleição direta do Fernando Collor. E logo em seguida, em 92, ele sofreu um impeachment pelo desastroso Plano Collor. Eu sou testemunha da ruína que virou esse país. Foi terrível, foi terrível. E o Collor saindo, assumiu o vice Itamar. Pois então, o Fernando Henrique Cardoso governou de 94 a 97, depois de 98 a 2002. Em seguida veio o governo Lula, que foi 2003 a 2006 e de 2007 a 2010. Em seguida, o governo Dilma, de 2011 a 2016. E ela sofreu um impeachment em 2016. Aí assumiu o vice, o Michel Temer, de 2016 a 2019. Está errado ali o número. E depois de 2019 a 22 veio o Jair Bolsonaro e agora em 23 o Lula. Então veja, eu sou uma pessoa que vivenciou todos esses governos. Eu já votei em direita e já votei em esquerda. E eu não sou nem de esquerda nem de direita. Há pautas de direita que eu aprovo e outras não. E há pautas de esquerda que eu aprovo e outras não. E o nosso país, ele está num momento de construção ou de desconstrução? Então, qual é a visão aqui? É que a gente veja as coisas de uma maneira panorâmica, imparcial, que a gente discuta fatos, situações e não personalidades. Não é porque eu amo o atual presidente ou o presidente anterior que eu vou ser conivente com os erros de nenhum presidente. Porque aí eu estarei ferindo os meus princípios, a minha dignidade, a minha postura ética, os meus valores. Então, é essa a proposta, né? Que a gente reflita além das paixões. E aí as pessoas falam, a astrologia não tem nada a ver com política. Não quero que sejais ignorantes, no sentido de ignorar o fato de que sim, tem muito a ver. Então, uma coisa é importante saber. Política é uma coisa, politicagem é outra. Apresentar os fatos para uma discussão é uma coisa.
atacar personalidades, caçoar, enfim, fazer chacotas, falar mentiras, caluniar, é outra. Eu não estou usando aqui o espaço do Rota do Céu para fazer campanha para ninguém. Eu estou aqui apresentando fatos e eu trago sempre as notícias, né? E as fontes também. Então, aqui resumidamente, né? Onde é que está então a política na astrologia? Primeira coisa, a casa 4. A casa 4 representa o povo, a massa coletiva. Quem é que vota no país? O povo. A casa 4 é oposta à casa 10, que é o governante. Então, o povo precisa de um governo e o governo se faz através do povo. A casa 7, ela está relacionada ao Ministério das Relações Exteriores, as relações diplomáticas, aos diplomatas, as relações internacionais. Então, tem a ver com política internacional. A casa 9, ela está relacionada ao Poder Judiciário, ao Ministério da Justiça, aos tribunais. A casa 10 é ao Poder Executivo, o presidente, o rei, a rainha, o governador, o primeiro-ministro, a autoridade máxima de um país. E a casa 11 se relaciona com o Congresso Nacional, deputados e senadores. É o parlamento, é o poder legislativo. O Sol, ele representa os homens de poder num país, o poder central e superior, assim como o presidente, o primeiro-ministro, os ministros, as autoridades em geral. Marte representa as forças armadas de um país, a autoridade militar, os militares, a segurança pública. E Saturno tem a ver com o Estado, o governo, a administração da cidade e de um país. Então vejam, astrologia e política têm tudo a ver. E agora eu queria comentar um pouquinho desse Mercúrio retrógrado, porque é impressionante quando ele começou a retrogradação, quantas coisas começaram a bulular. Sobretudo porque está em Áries. Mercúrio em Áries é sine cera, sem cera, direto, aquele que fala sem polimento. E nós estamos vendo como as discussões estão acirradas nesse momento. Ele vai ficar retrógrado de 1 a 24 de abril, do grau 27 ao 16. Veja isso ali no seu mapa natal, no signo de Áries, né? E nós estamos vendo muitas coisas ligadas à comunicação, à imprensa, e coisas que estavam escondidas começaram a se revelar a partir do eclipse. Eu comentei com vocês aqui do eclipse do dia 25 de março. Aqui no mapa do Brasil Independência eu considero o ascendente em peixes. E nós vimos que Saturno estava em oposição ao Sol do nosso país. Então, muitas coisas difíceis ligadas a quem representa autoridade, poder, né? E também aqui, olha, eu vou falar no próximo vídeo dessa conjunção poderosa de Júpiter e Urano em Touro, na casa 3 do nosso país. A comunicação, a imprensa escrita, falada, televisionada, tem a ver com os meios de comunicação. E no eclipse de 8 de abril, Marte e Saturno em oposição ao Sol do nosso país. E o que aconteceu logo em seguida do eclipse, que foi no dia 8, né? E aqui, olha, Mercúrio estava retrógrado, sabe? Já estava retrógrado. Ele entrou em retrogradação dia 1º de abril. Começou a surgir uma situação internacional envolvendo um problema aqui doméstico. Arquivos do Twitter no Brasil.
revelações independentes sobre censura online. E aí jogaram tudo no ventilador. Então, veja, a gente precisa ter discernimento entre personalidades e atos. O que está se discutindo é que um representante máximo da lei estava pedindo que não se cumprisse a lei em nome da lei. É esta que é a questão. É disso que se trata. Nós estamos num período, veja aqui até essa charge, né? Do cara no psicanalista. Doutor, me sinto bloqueado no Facebook ou no Twitter? Porque é impressionante como as coisas estão. Os cancelamentos, os bloqueios, a suspensão, e muitas vezes de forma arbitrária. É preciso ter limites? Sim. É preciso ter lei? Sim. O que não falta é lei. Nós temos o Marco Civil da Internet, que está desde 2014. A nossa Constituição, no artigo 220, parágrafo 1, já diz que a gente não pode ter censura, mas que sim teremos que nos responsabilizar por calúnia, difamação e injúria. Existe lei já para isso, mas agora eles querem nos enfiar um projeto de lei, o 2630, que é essa lei das fake news, onde a nossa liberdade estará muito, muito comprometida. Ninguém pode falar o que quiser no sentido de caluniar, difamar ou injuriar alguém. Pode ser preso. Já existe lei para isso. Agora, você não poder se expressar, você ser preso por crime de opinião, aliás, alguns, porque outros não. A lei não está sendo para todos. É esta a grande questão. Então é tipo isso. Olha, você pode reclamar sim, mas vai lá pôr a mão na ratoeira para você ver como você vai logo ser punido, não é? Será que o cala-boca já morreu? Quem manda na minha boca sou eu? Se muita gente está tendo crime de opinião num país democrático. Então, se eu falar que eu moro num país democrático e que eu não quero nem socialismo, nem comunismo, nem qualquer coisa de ismo, eu posso ser presa? Como assim? Como assim, minha gente, o que está acontecendo? Então é tipo, só digo uma coisa, não digo nada. E digo mais, só digo isso. A gente não vai poder mais se expressar? Então vejam, né? Nós estamos num momento muito sério na nossa política. Nós precisamos observar o que é que está acontecendo. E isso independente de em quem você votou, se é partido A ou B, se você é de direita ou de esquerda. A liberdade de expressão é uma conquista. Como eu disse a vocês, eu vim de uma época de ditadura. Vocês que são mais jovens, vocês não sabem o que é isso. Mas parece que está todo mundo sendo induzido ao erro para que a gente perca algo que a gente conquistou a duras penas, que é a nossa liberdade de expressão, que não é libertinagem. Como eu já disse, existem inúmeras leis já no nosso país para que se cumpram qualquer tipo de abuso. Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Da próxima vez que alguém comentar comigo que eu não tenho que falar de astrologia, que astrologia e política, que eu não tenho que falar de política na astrologia e que astrologia e política não tem nada a ver, eu vou passar o link deste vídeo, ok? Eu não vou perder mais meu tempo falando repetidas vezes que eu não tenho partido, que tem pautas de esquerda que eu aprovo, outras não, que tem pautas de direita que eu aprovo, outras não, que eu não idolatro nenhuma personalidade e a minha preocupação é com o meu país. Eu tenho 4 netos, então a educação é importante para mim, a saúde é importante, a economia é importante.
Eu sou uma cidadã brasileira e quero continuar vivendo num país democrático. Isso sim, eu sou pela democracia, não é? Agora tem muita gente que finge ser pela democracia. Então era isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Se vocês não gostam da minha abordagem, vocês têm todo o direito, até mesmo de não frequentar o canal. Se o que eu trago a vocês aborrecem, se vocês acham que não tem nada a ver, simplesmente é isso, não visitem o canal. Mas tenham a compreensão de que eu estou colocando algo amplo, porque a minha visão é ampla, porque eu venho lá desde os anos, final dos anos 60, acompanhando tudo que o nosso país passou. Isso não me faz melhor do que ninguém, mas me faz um olhar mais vivido, mais experiente do que muitas pessoas que estão chegando agora, nesse momento da política atual, e não sabem da missa o terço. Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Eu não defendo personalidades, eu comento fatos, eu comento atitudes e atos. Ok, meus amados? Então, vamos ter mais consciência do que é política, né? E não politicagem. Política não é a gente só arrumar a vida daqueles que são da nossa tribo, da nossa turma. A política é para elevar a condição social das outras pessoas. Isso tem a ver com Libra, o 7º signo do zodíaco. Ok? Então é isso, meus amados. Eu agradeço a companhia. Se vocês gostarem, dê um like. E, por favor, não caiam mais nesse erro de dizer que a astrologia não tem nada a ver com política. Vocês estarão sendo ignorantes, ok? Um grande abraço para vocês e até breve.